Nós iremos começar, Erasmo, com a primeira pergunta. O povo quer lhe conhecer, certo? Então, quem é Erasmo Gomes? Eu sou um camocinense nascido de fato e criado em Camocim. Tive a minha vida, a minha infância, a minha adolescência e o início da minha fase adulta aqui em Camocim. Sou filho de um pescador e de uma dona de casa, né? A minha família é uma família bem simples, sempre foi uma família bem simples. Quase todos antes de mim, do meu pai, o pai do meu pai, o anterior, sempre foram pescadores. E as mães sempre donas de casa, né? Vivi sempre na cidade, até aquela fase crítica, a fase dos 18 anos. Quando você chega aos 18 anos numa cidade como Camocim, você começa a se perguntar. Primeiro tem as cobranças de casa, dos pais, querendo que você ajude. Isso é fato, todos os jovens de Camocim devem estar passando por isso. Depois as dúvidas, suas dúvidas, o que eu vou fazer da minha vida? E eu não conseguia me ver como mais um marionete aqui na cidade. Eu via que boa parte dos jovens da minha idade ou tinham pais ricos, e aqueles que não tinham pais ricos, a grande maioria ou seguia o ofício dos pais, e eu acho o ofício da pesca muito digno, mas eu não queria ser pescador, ou então serviria de marionete política, como a gente vê até hoje, né, os jovens correndo atrás de um político para depois ganhar um emprego de favor, e eu também não me via nessa condição. Então, o Erasmo Gomes, que cresceu em Camocim, arrancando pedaços de dedo, jogando no coreto, brincando, namorando, estudando nas escolas. A minha última escola aqui foi o CEP, né? Eu fiz o ensino médio no CEP, passou em um concurso que era a minha porta, na verdade, a minha porta para uma nova vida. E eu acho que acontece com muita gente. Eu queria sair de Camocim, basicamente, não só para crescer na vida, eu acho que todos querem isso quando você é jovem, mas o meu intuito inicial, o plano número 1, era ajudar os meus pais. Então, saí de Camocim com o objetivo de ajudar os meus pais. E aí depois que eu saí, muita coisa aconteceu. Um amigo me convidou para assistir uma aula de uns policiais alemães. E eu fui assistir essa aula. Quando terminou a aula, que era uma aula direcionada para imobilizações, ensinar os policiais a se portarem de uma forma mais, digamos assim, mais consciente, mais técnica na hora de abordar pessoas, e eu sempre fui envolvido com artes marciais, então achei aquilo fantástico, e vi naquilo ali uma grande sacada, não só uma sacada de fazer algo que eu gostava, como uma sacada empresarial. E eu coloquei na minha cabeça, lá naquele dia, eu vou me tornar o melhor instrutor disso do Brasil. E foram anos perseguindo esse objetivo, me qualificando, fazendo cursos, não só no país como fora, até que de fato aconteceu em eu estar no rol dos maiores instrutores de táticas de abordagem, não só hoje, a gente está vivendo a época das Olimpíadas, né? Então não só de antiterrorismo, como táticas de abordagens policiais, procedimentos táticos. E esses procedimentos táticos, a gente vive em um país que tem muita violência. A violência gera reportagens, matérias, e aí quando tem as matérias, eles buscam os especialistas. E aí o menino de Camocim, que era filho de um pescador, de uma dona de casa, que o único plano era sair da cidade para ajudar os pais, quando percebeu, ele estava sendo o consultor das principais emissoras de TV, e hoje são mais de 300 matérias relacionadas à segurança e artigo diversos, treinamento de atores, atrizes e por aí vai. Qual a sua visão em relação à política de Camocim? É interessante essa tua pergunta pelo seguinte, as redes sociais, apesar de ser um fenômeno, né, há uns 10 anos atrás, pouca gente acessava, 10 anos atrás, e eu sempre, desde o início das redes sociais, eu tinha perfil, no falecido Orkut. Depois do falecido Orkut, todo mundo começou a migrar para outras redes sociais, hoje a mais famosa é o Facebook, mas desde aquela época, tem 20 anos, são 20 anos, 2 décadas que eu saí de Camocim. E desde a primeira saída, desde a primeira vinda, após a saída, eu via coisas em algum outro lugar e que eu queria que aquilo fosse implementado em Camocim. Então, eu sempre, quando chegava na cidade, publicava nas minhas redes sociais lá, poxa, eu vi determinado projeto, determinada ideia, por que isso não é feito em Camocim? E, ao mesmo tempo, como você vai crescendo do ponto de vista crítico, técnico, vai fazendo uma formação, e como você começa a perceber uma coisa interessante, é que você pode também não só sugerir, como criticar aquilo que está errado. Que o papel do cidadão é esse, é criticar o que está errado. O político, ele não tem que ser apoiado. Na verdade, o político ele só é para ser apoiado durante a campanha. Pós-campanha, você tem que ajudar, sugerir, criticar e fiscalizar. E aí, nessas vindas para Camocim, eu começava a ver as coisas que estavam erradas e comecei a sugerir. E eu vivi uma época aqui na cidade, que talvez os jovens que estejam vendo essa entrevista, eles, quem tem 18, 19, 20 e poucos anos, hoje não sabe.
mas eu vivi uma época em que o domínio político da nossa cidade era de uma determinada família, que já vinha há décadas mandando na nossa cidade. E a nossa cidade estava à beira do caos, sabe? A nossa cidade estava literalmente falida, quebrada, arrebentada. Aquilo me incomodava muito, mas quem era eu? Eu era só um filho de pescador que tinha ido embora e não tinha voz nenhuma ativa. Eu falava timidamente lá. Com o tempo, depois das aparições na mídia, a quantidade de pessoas acompanhando os meus perfis sociais, a quantidade de pessoas me visualizando como uma espécie de exemplo de jovem que saiu e conquistou algo lá fora, eu comecei a exercer melhor o meu papel de cidadão. Então, a cada vinda para Camocim, sempre eu via o que eu poderia sugerir, como também apontava aquilo que eu via que era uma falha grotesca. Por que é que o Erasmo, hoje, está entrando na política de Camocim? Você, assim, quem mora em Camocim, quem é de Camocim, quem mora em Camocim, quem gosta de Camocim, quem gosta de uma cidade, eu sou militar, né? Eu sou militar, ainda sou militar federal, então já tive a oportunidade de sair do Brasil algumas vezes. E quando você retorna para o seu país, só quem passou por isso que vai entender, sabe? Eu estive no Haiti 2 vezes, e quando o pessoal diz, olha, estamos entrando no limite do Brasil, depois da missão fora, eu ficava arrepiado. E isso acontece comigo em Camocim também. Não acontecia só no Brasil, acontece em Camocim. Então, todas as vezes que eu vinha para Camocim, alguma coisa era diferente, sabe? O meu sorriso, os meus amigos de outros estados falam, quando você está aí e tira uma foto, o teu sorriso é diferente do sorriso que você tira aqui. Você pode estar extremamente feliz em São Paulo, no Rio, ou em outro país, seja ele qual for, só que o teu sorriso em Camocim é um sorriso diferente. E, de fato, é. Aqui em Camocim estão os meus amigos, aqui em Camocim está a minha família, aqui em Camocim estão as pessoas que eu gosto, que eu amo. Aqui em Camocim, todos aqueles que me fazem me sentir o Erasmo, mas não o Erasmo agora, homem, mas o Erasmo na essência, aquele que nasceu e correu e brincava pulando ali no trampolim. Isso faz com que eu ame Camocim de uma forma que somente quem vivenciou isso que eu vivenciei sabe por quê. E entrar na política é a forma de contribuir com a minha cidade. É interessante que boa parte das pessoas não sabem, mas os gregos antigos, eles tinham 2 nomes bem interessantes. Eles falavam que as pessoas, prestem bastante atenção nisso, as pessoas que não se importavam com o cotidiano social, que não se importavam com os outros, que não se importavam em melhorar a vida das outras pessoas, essas pessoas eram chamados de idiotas. Idiotas eram aqueles que só se preocupavam com eles. E tinha um outro termo que os gregos usavam para chamar aquelas pessoas que se portavam com o contexto social, que se envolviam em causas sociais, que buscavam a melhoria do seu ambiente. O nome dessas pessoas eram políticos. Então, hoje a coisa parece que mudou de lado, né? Quem é idiota é político e quem é político é idiota. Mas o meu conceito ainda é o conceito grego. E eu, talvez vocês não saibam, mas assim, durante a minha infância inteira aqui em Camocim, eu sempre me envolvi em muitos projetos sociais. Sempre me envolvi em muitas coisas relacionadas ao próximo, a ajuda, desde as gincanas, essas atividades estudantis, fui representante de classe, então sempre estive envolvido com isso. E uma coisa que me frustrava aqui em Camocim era o seguinte, eu via toda aquela juventude, e aqui em Camocim tem muitos jovens prósperos, e todos esses jovens, todos eles que eram envolvidos em movimentos sociais, envolvidos em causas em prol da nossa cidade, toda essa garotada, muitos da minha geração e dessas gerações novas que estão chegando, eles não tinham um detalhe, eles não tinham um pai rico que desse para ele 100 mil, 200 mil reais para que ele fosse eleito vereador. E aí a gente estava vivenciando o seguinte, eu olhava para o meu lado, sem citar nomes, mas ia vários vereadores em Camocim que nunca fizeram nada quando eram jovens, quando eram no início ali da juventude. Pelo contrário, eram pessoas que nunca ajudavam ninguém. E essas pessoas, boa parte dessas pessoas, se tornaram políticos em Camocim. Isso me chocava. E eu tomei uma decisão. E a decisão foi até tomada porque um político local, na verdade, o irmão de uma família, dos filhos de uma família política tradicional de Camocim, me abordou na beira-mar e falou assim, isso há alguns anos atrás, Erasmo, o que um cara como você, com a vida que você tem, veio em uma cidade como essa, tipo, xingou a cidade, eu não vou usar a expressão que ele usou, porque não vem o caso, mas ele falou, por que você se importa com uma cidade zeca dessa aqui? Por que você se importa ter na vida lá no Rio de Janeiro? Por que você não fica lá e deixa esse fim de mundo aqui? Eu olhei para ele, assim, a minha vontade
sinceramente, era de dar um soco. Eu não sou uma pessoa violenta, mas deu raiva, porque essas famílias, elas estão acostumadas a sugar da nossa cidade e olhar para mim, para você e para você aí que está assistindo o vídeo, olhar para todos nós como empregados deles. Nós somos empregados dessas pessoas, dessas famílias tradicionais aqui de Camocim, principalmente aquelas que são famílias políticas. E a minha visão é totalmente diferente. Naquele dia, eu decidi que eu ia mudar a minha visão. E, na verdade, eu sou militar há 20 anos. Eu já passei por muita coisa, já tive zonas de guerra, já tive em muitos lugares, assim, pesados. E chegou uma hora de sossegar, sabe? Aquela hora de você voltar para o seu lar e deixar as guerras que nunca vão acabar, continuarem com os novos guerreiros, os novos soldados encarem as guerras que vêm por aí. A hora de voltar para casa é essa. E voltar para casa de uma forma diferente, voltar para casa como um filho de Camocim, que estudou, que se preparou, que tem capacidade técnica e psicológica de contribuir muito com a cidade. E para contribuir com a cidade, eu quero primeiro ensinar as pessoas que querem entrar na política em Camocim que é possível fazer leis, que é possível desenvolver projetos e que é possível fazer a nossa cidade crescer. E não é isso que está acontecendo hoje. A nossa última pergunta, Erasmo, é uma pergunta muito peculiar, eu acho que todos querem escutar, né, saber. O Erasmo será candidato em 2016? Olha só, candidato não, pré-candidato. A gente ainda não está falando em candidatura, a gente está falando em pré-candidatura. Sim, eu vou ser pré-candidato em 2016. Eu já defini, inclusive, qual partido, se Deus permitir, claro que a gente ainda tem um tempo até acontecer, mas se Deus permitir, eu serei candidato pelo PR, que é o número 22, sairei candidato. E aí, interessante, eu vi o seu sorriso, e esse sorriso está no rosto de muita gente quando me pergunta. Aí as pessoas me perguntam, mas Erasmo, você é de qual lado? Né? Sempre, a tua pergunta, eu sei que no fundo, a pergunta que você queria me fazer era essa, fala a verdade. Com certeza. A pergunta que você quer me fazer é essa, qual o lado que você é? Muita gente critica o bipartidarismo, diz assim, Erasmo, aqui em Camocim só tem 2 lados, tinha que ter uma terceira via. Eu pergunto a essas pessoas e peço para que elas se informem. Vai para os Estados Unidos, lá só tem 2 lados. Vai para a França, só tem 2 lados. Em boa parte dos países desenvolvidos só tem 2 lados. A grande questão é que nos dois lados, há um contínuo revezamento político interno. Então, os grupos, os próprios 2 lados, dentro de cada um dos 2 lados, há um revezamento. Aqui em Camocim é uma situação um pouco peculiar. Peculiar por quê? Porque tem 2 grupos políticos que já tiveram várias denominações, várias denominações, desde nomes pouco triviais, como cara preta e fundo mole, até números de partidos, mas tem esses 2 lados. Um lado é gerenciado por uma família, em que passa de pai para filho, de filho para pai, e vai, pai, filho, mãe, e vai. Se você pegar, por exemplo, só o grupo político que hoje está no poder, e somar os anos que as 2 pessoas que fazem parte desse seio familiar hoje têm, eu fiz uma conta, deu 32 anos. Se você pegar 4 anos de vereador, 8 anos de prefeito, mais 16 anos de deputado, mais 4 anos de prefeita, dá 32 anos. E aí eu pergunto para você aí em Camocim, nesses 32 anos, o que foi que esse grupo, que essa família política fez pela cidade? Tá? E é interessante, eu vi o teu sorriso, porque ontem mesmo, um rapaz que faz parte do grupo de situação da política local aqui de Camocim me perguntou o seguinte, ele disse, Erasmo, por que você não fica neutro? Por que você não fica neutro? Eu disse, eu não sou neutro. Eu tenho um partido, só que o meu partido não é um partido de um homem, o meu partido é a cidade. E hoje eu visualizo o seguinte, que Camocim precisa crescer, mas que para Camocim crescer, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse grupo político, esse velho grupo político, que só 2 pessoas têm 32 anos, se a gente for pegar o resto dos familiares, vai para mais de meio século, eles precisam ir fazer política em outro lugar, para deixar a nossa cidade se desenvolver, porque eles frearam a nossa cidade de tal forma, frearam a dignidade das pessoas da nossa cidade, através do assistencialismo barato, que fizeram com que Camocim se tornasse uma cidade triste. Aquele que fala que está feliz, beleza, você está feliz porque você tem um emprego, então vai na casa de quem não tem, vai na casa de quem está passando fome, e aí você vai ver se essa mesma pessoa está com a mesma felicidade que você. Agora, vamos ver o outro lado. O outro lado, né, eu falei do primeiro, que é o grupo familiar, e essa é a única oligarquia, tá, para quem não conhece um pouco de história,
Tem até quando você vai estudar, eu fiz cursos de política na faculdade de Yale, nos Estados Unidos, e quando eu fiz esse curso, eles usam uma frase bem interessante, que um povo que não conhece a política do passado, que não conhece a sua história política do passado, vai sempre repetir os mesmos erros. E provavelmente, quem escutar essa frase agora deve estar pensando em Camocim, né? E tem um outro grupo político que tem 8 anos de vida política. E aí compara a idade, e aí são números, agora números não mentem. Você pega 8 versus 32, isso sem contar o resto dos anos que eu falei, tá? 8 versus 32. E aí você daria oportunidade para quem? Você que está ouvindo. Você daria oportunidade para quem? Tá? Eu resolvi dar oportunidade do grupo de 8 mostrar que ele pode fazer alguma coisa, do que continuar insistindo em um grupo que só faz algo pelos que são a favor deles e a própria família. Simples assim. Então, a tua resposta é bem definida. Hoje eu sou oposição declarada à atual gestão de Camocim, porque que eu vejo Camocim crescendo somente quando o grupo, que faz parte desse grupo, que hoje é o grupo da situação de Camocim, sair da cidade, pegar a mala e fazer política em Fortaleza, em outros lugares, somente quando eles saírem e deixarem as pessoas de Camocim gerenciarem a cidade, aí sim a nossa cidade vai se desenvolver. A resposta, eu acredito que a resposta que você me deu não só satisfez a mim, mas a todos que estão escutando pelo TV Revista Camocim e vendo, certo? Porque as pessoas conhecem você, sabem do trabalho que você já exerceu dentro de Camocim, que você exerce dentro de Camocim, a força jovem que você consegue mover, e que eu acredito que você hoje, né, diante desse vídeo, trouxe alegria para muitos corações em saber, né, que você hoje se faz um homem político, para um pré-candidato a vereador, e que vai somar, de um lado, Erasmo, pois muito obrigado pela sua entrevista, certo? As pessoas hoje, com certeza, estão esclarecidas de que lado o Erasmo está. Seja bem-vindo, Erasmo. Tá bom. Vamos somar. Como mensagem final, eu quero falar a todos o seguinte: eu realmente já me defini. Eu sei para onde eu vou. Hoje eu faço parte da oposição política de Camocim. Eu vou brigar com unhas e dentes durante a campanha e depois vou fazer de tudo para ajudar essas pessoas a tornarem Camocim a cidade que nós merecemos, as pessoas que moram aqui. Porque se a minha mãe ficar doente, ou a minha irmã, ela vai para esse hospital aqui de Camocim, igual você. Se eu sofrer um acidente agora ali fora, o primeiro lugar que eles vão me levar vai ser para o hospital. A insegurança, a infraestrutura, o lazer, quando as pessoas falam mal da minha cidade, eu fico incomodado, mas eu também não posso ver as coisas erradas e ficar calado. Eu faço parte, sim, do grupo que quer fazer Camocim diferente. Não só vou ajudar, como vou fiscalizar, como vou criticar nos momentos que precisar criticar também. Podem ter certeza que nós estamos juntos de verdade, para fazer Camocim se tornar a cidade que todas as pessoas que moram em Camocim merecem. O maior valor que nós temos na nossa cidade é a nossa gente. E quem não briga pela nossa gente não merece estar à frente de Camocim. Aqui é Fábio Medeiros, diretamente para o TV Revista Camocim, com Erasmo Gomes. Muito obrigado.